Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, essa é a disciplina de Gestão da Informação. Nós vamos agora para a aula número 13, para tratar de empresas virtuais. Nós teremos duas aulas para tratar desse conceito de empresas virtuais, começando agora com a primeira parte. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar desse conceito, uma empresa virtual, mesmo que vocês não tenham ouvido falar especificamente com esse termo, ao ver esse nome, essa expressão empresa virtual, eu imagino que vocês saibam o que isso provavelmente significa. Uma empresa que parcialmente ou completamente ela existe no meio virtual e não no meio físico. Ela não precisa ser completamente no meio virtual para poder ser chamada de empresa virtual, até porque não costuma ser tão simples você ter uma empresa tradicional transferida completamente para o meio virtual. Então, o que nós costumamos ter são alguns modelos híbridos. Eu comentei que vocês talvez não tenham ouvido falar especificamente sobre empresa virtual, porque nós podemos ter alguns sinônimos, mas ainda assim são sinônimos bastante óbvios. Por exemplo, você chamar de uma organização virtual. Tá? Empresa, organização são nomes muito parecidos, embora a gente possa entender que organização ele tem um sentido mais amplo do que empresa, mas são coisas similares. Nós podemos também chamar de empresa digital, pensando na regulamentação legal brasileira, em que nós temos as empresas limitadas, vocês podem se deparar, por exemplo, com esse termo de ilimitada ou A ilimitada, né? Pensando hoje em dia nós temos uma série de produtos e serviços sendo apresentados com essa inicial I, pensando aí na referência a produtos de uma empresa que são bastante conhecidos. Poderíamos também ter o E limitada, né? De eletrônico, empresa eletrônica. Um outro conceito também já não tão parecido em termos de sinônimo com os outros é uma empresa em rede. O que significa essa rede? É a internet. Pensando na rede internet, então uma empresa ela pode estar distribuída na rede. Em inglês, vocês provavelmente vão ver esses termos: Virtual Company, Virtual Business, Virtual Corporation, Virtual Organization. Em português a gente não costuma usar muito o termo corporação, mas ainda assim você pode ter uma corporação virtual. E não tem aqui, mas também nós temos os negócios virtuais em português. Bom, mas pensando em termos de definição um pouquinho mais conceitual e completa sobre o que é uma empresa virtual. Juntando vários daqueles conceitos que a gente viu no slide anterior, então uma empresa virtual seria uma empresa que usa redes, tá? Redes de computadores, mais especificamente a internet. Por que ela faz isso? Porque uma empresa vai querer usar a rede para integrar pessoas, ativos organizacionais, ideias, podendo assim se conectar a outras empresas, por isso que a gente diz que é empresas em rede, ela vai se conectar a outras empresas para criar, distribuir tanto produtos quanto serviços. Se você estiver falando em serviços, é mais fácil que a empresa seja completamente virtual. Agora, se você estiver falando em produtos, a gente sempre, em geral, a gente pensa em produto como uma coisa física. Então, por mais que a organização possua várias de suas áreas, de suas atividades trabalhando virtualmente, ainda assim a geração, a produção daquele produto propriamente dito, acaba ainda sendo um aspecto físico da organização. Mas, enfim, independentemente se é produto ou serviço, independentemente se é de forma parcial ou forma completa, essa virtualidade ou essa virtualização, nós temos esse objetivo de várias empresas se integrarem para poder criar e distribuir isso de uma melhor forma, ou seja, sem estar limitado a fronteiras organizacionais tradicionais, nem a localização física, que são dois aspectos que eu tinha já coberto. Para que se faz isso? Para que alguém vai querer uma empresa virtual, uma empresa trabalhando pelo menos parcialmente no mundo virtual? Bom, um aspecto bastante claro
Isso muito provavelmente deve baratear os custos daquela organização. Você pode, de uma forma mais fácil, adquirir produtos e serviços ou recursos de um vendedor externo, pensando nos seus fornecedores. Você, como uma organização, se você acabar atuando mais no mundo virtual, isso vai provavelmente facilitar que você se comunique, inclusive, com seus fornecedores. Claro, se esses fornecedores também estiverem no mundo virtual, o que é muito provável que ocorra hoje em dia. Em geral, todas as empresas, sejam elas do início da cadeia de produção, do final, elas têm se tornado virtuais. Algumas com mais ou menos proporção, justamente por conta da natureza. E também, no meio virtual, você pode, muito provavelmente, agir de forma mais rápida para explorar novas oportunidades de mercado. Então, tudo que é físico é mais difícil você conseguir uma maior dinamicidade quando você precisa de alguma alteração. No meio virtual, você pode se ajustar de uma forma muito mais rápida. Imagina, por exemplo, você mudar uma loja física para poder atender um tipo de consumidor diferente, né, que acabou surgindo por algum motivo, algum nicho de mercado que você identificou. Você tem uma loja física ou um conjunto de lojas físicas. Em algum momento você quer, por exemplo, dar uma repaginada na loja, deixar ela para um público de maior ou menor poder aquisitivo, um público mais jovem, um público mais velho, enfim, você quer de alguma forma alterar o aspecto daquela loja física para poder atingir melhor esse outro domínio. Imagina a comparação do trabalho que você teria nesse caso com alterar uma loja virtual. A loja virtual, ela é um site na internet. Claro que a alteração ela não é automática, você vai demandar profissionais da área de TI para poder repaginar o site, mas ainda assim o impacto, o custo vai ser provavelmente muito menor e também vai ser muito mais rápido para você alterar aquela página, aquele website. Esse é um exemplo de como uma empresa virtual ela pode agir de forma mais rápida para explorar qualquer tipo de nova oportunidade do mercado. Tá? Geralmente, para evitar que ela tenha que agir sozinha. Ela vai ter os seus parceiros, as suas parcerias também no meio virtual para poder atingir os seus objetivos. Então, só para formalizar aqui, eu já havia comentado desde o início da aula, essas empresas virtuais, elas não precisam ser completamente virtuais. Existem algumas que chegam perto disso ou até mesmo chegam a isso. Nós temos uma série de aplicativos sendo usados nos nossos celulares hoje em dia que existem empresas por trás disso, né? Então, celulares para poder, por exemplo, fazer rota de trânsito, celulares para poder fazer algum tipo de serviço, você contratar um serviço pelo celular e obter um serviço. A forma de oferecer o seu serviço, de se comunicar com um cliente ou até mesmo de conseguir um fornecedor dessas empresas, elas já são totalmente virtuais. Se as áreas tradicionais da organização, por exemplo, tratar dos recursos humanos, tratar de finanças, contabilidade, isso tudo também for feito de forma virtual, o que seria fazer isso de forma virtual? Pessoas, por exemplo, trabalhando em home office, trabalhando na sua casa, e aí essas empresas muito provavelmente conseguem um modelo completamente virtual. Mas nós também temos várias empresas que são consideradas apenas parcialmente virtuais. Alguns exemplos, eu vou dar mais alguns exemplos futuramente, mas para adiantar, você tem, por exemplo, empresas que já eram físicas, né? E passou a disponibilizar os seus serviços também na internet, embora elas continuem ainda com lojas físicas, pensando em comércio. Nós vamos, então, adiantar aqui a questão do comércio eletrônico ou do e-commerce. Muitas empresas que tratam e-commerce migraram de um modelo puramente físico para um modelo híbrido, também atingindo as vendas no mercado virtual, né?
Alguns outros exemplos, a empresa já nasceu para o mundo virtual. Por exemplo, a Submarino, a Submarino Viagem, são dois segmentos de uma mesma empresa. Então, a gente pode entender que a Submarino, ela pode simplesmente vender, se comunicar com os fornecedores, o próprio fornecedor e talvez envie diretamente o produto, e aí a empresa pode praticamente ser completamente virtual. Agora, se mesmo uma empresa como o Submarino tiver um centro de distribuição próprio dela, pronto, já tem algum aspecto físico, mas tudo isso vai depender das necessidades, dos objetivos de uma organização. Bom, então eu já tinha adiantado aqui algumas questões relacionadas ao comércio eletrônico, que é um dos objetivos de se tornar virtual é fazer comércio, mas nós também temos, por exemplo, o governo eletrônico, e-government. É um tipo de empresa, é um tipo de organização que pode ter os seus serviços oferecidos na internet de forma virtual. Então, no passado, sempre que você precisava de algum serviço do Estado, do governo, você precisaria ir em algum órgão público, normalmente algum tipo de prédio, alguma coisa que você ia lá ser atendido por uma pessoa. Hoje em dia, muitos dos serviços, principalmente os mais básicos, os mais automatizáveis, que dependem menos de um julgamento humano, ele já está na internet. Vários órgãos do governo estadual, municipal, federal, oferecem seus serviços na internet. Então, o governo também, em geral, diferentes entidades, autarquias, empresas governamentais, públicas, elas disponibilizam uma série de serviços na internet, que é o que nós chamamos de e-gov. Em geral, elas são parcialmente virtuais, justamente porque são evoluções de empresas que já eram físicas antes. As completamente virtuais é mais ligado àquele tipo de organização que já nasceu virtual. Nós temos o conceito de e-business de uma forma geral, né? Negócios eletrônicos, que poderia englobar comércio eletrônico, governo eletrônico. Bom, a empresa virtual, ela vai usar como sua base e sustentação a tecnologia da informação. Então, tudo aquilo que foi falado numa aula a respeito de tecnologia da informação, mostrando o valor estratégico da TIC para uma organização, nesse caso de uma empresa virtual, isso é muito mais forte. Uma empresa virtual depende da tecnologia de informação e comunicação muito mais do que uma empresa tradicional. Ela é considerada a base e a sustentação dessa organização. E é justamente os recursos de TI que vão ser usados para unir as pessoas, os processos e os recursos dentro de uma única organização e também com outras, em relação a outras organizações. A empresa virtual, em geral, não precisa de um espaço físico, ou se precisar é para coisas específicas. É muito comum o uso de parceiros, ou seja, empresas, em geral, também virtuais, que fazem coligações para poder atingir um determinado objetivo. E também existem algumas empresas virtuais que elas acabam sendo temporárias. É muito mais fácil criar e fechar uma empresa virtual do que uma empresa física. Não estou falando do ponto de vista de regulamentação legal para isso. Muito provavelmente ambas podem ser quase tão difíceis. Mas, do ponto de vista do seu trabalho, de criar a infraestrutura necessária, você criar e você fechar uma empresa virtual é muito mais simples do que uma empresa tradicional. Então, algumas vezes uma empresa ela é criada para aproveitar, uma empresa virtual ela é criada para aproveitar um determinado momento econômico da evolução tecnológica, mesmo que os seus donos provavelmente saibam que isso vai ser de uma forma temporária. Então, em termos de características predominantes, o que mais predomina dentro de uma empresa virtual é o uso da informação, ele é muito mais forte, como não poderia deixar de ser. Então, do ponto de vista da gestão da informação, que é essa disciplina, se trata. Então, nós vamos ter, se a gente estiver lidando com uma empresa virtual,
a responsabilidade da gestão da informação vai ser muito maior. Pensamos numa comunicação descentralizada. Muitas dessas empresas virtuais são criadas nesse novo modelo de empresas ágeis, empresas com decisões descentralizadas, e também pensando num relacionamento colaborativo, principalmente quando a gente pensa nas parceiras que foram mencionadas anteriormente. Finalizando essa primeira parte, apenas para resumir, que essas empresas virtuais elas podem ter diferentes tipos de colaboração, os relacionamentos colaborativos que nós tivemos nesse slide anterior. Então, nós podemos ter, por exemplo, um caso tradicional, um dos primeiros que surgiram em termos de empresa virtual, que é o que nós chamamos de B2C, Business to Consumer, que é o negócio se relacionando ao consumidor, uma empresa se relacionando ao consumidor. Então, esse tipo de empresa virtual é aquela que é uma empresa vendendo para um cliente final. Mas nós podemos ter o relacionamento business to business, B2B, que é a empresa se relacionando à empresa. Em geral, fornecedor, consumidor, do ponto de vista de matéria-prima. Uma empresa pegando matéria-prima de uma outra, ou essa matéria-prima pode ser basicamente informação, que a outra vai consumir para gerar os seus produtos ou seus serviços. Podemos ter também consumer to consumer, pessoa para pessoa. Então, uma pessoa pode fazer negócio com a outra, duas pessoas físicas usando o meio virtual. Podemos, então, ter o G aqui, o D, que é de governo. Você pode ter empresas se relacionando com o governo, porque o governo ele também precisa, por exemplo, de fornecedores de algum tipo de matéria-prima. Nós podemos ter o governo diretamente com o consumidor, que é o G2C, né, o Government to Consumer, que é o exemplo que eu estava falando antes, de um cidadão precisar de um recurso governamental. Podemos ter também Business to Employee, que é a relação de uma empresa com os seus empregados. Se os seus empregados, por exemplo, trabalham em home office, trabalham viajando e tem uma integração eletrônica muito grande com a sua empresa, isso é chamado de uma relação B2E. Isso são alguns exemplos, vocês podem ter algumas variações disso, vocês podem ter, por exemplo, a variação G2E, Government to Employee, porque uma empresa governamental também tem os seus empregados. Enfim, são siglas bastante usadas, é claro que o B2B e B2C são aquelas mais usadas tradicionalmente, mas nós temos várias outras que podem representar tipos de empresas virtuais, mais do que isso, tipos de relações entre possíveis empresas virtuais. Bom, terminamos essa primeira parte, temos ainda uma segunda parte para fechar com alguns exemplos de empresas virtuais. Obrigado.